O milionário conservador enfrenta o julgamento surpreendente da simpatizante negra que muda tudo. Era uma noite vibrante na pequena cidade de São Bartolomeu, onde a costa se encontrava com o céu tingido de um laranja profundo. João, um milionário conservador de 50 anos, estava no centro de tudo. A sua mansão se erguia como um monumento à riqueza e à tradição. Ele era o líder da comunidade, respeitado e temido. Um homem cujas decisões moldavam o destino da cidade. Com um sorriso encantador, ele cumprimentava os convidados, mas muitos o observavam com uma reverência misturada a medo. Era um fato consumado. Ele simbolizava o poder e os valores conservadores que permeavam a cidade. Naquela noite, ele organizara um evento para promover a união e a moral familiar. O que João não esperava, no entanto, era a chegada de Clara, uma jovem ativista LGBTQIA+, de cabelo colorido e olhar intenso que irradiava a ousadia de quem luta por um mundo mais justo. Ela entrou pela porta da frente. Porém, Clara tomou a palavra e com coragem desafiou suas crenças. Famílias vêm em muitas formas e a diversidade é uma força, não uma fraqueza. Sua voz ecoou como um trovão. O choque na sala foi palpável. Murmúrios se espalharam, algumas expressões de reprovação, outras de curiosidade. Enquanto as opiniões se dividiam, João sentiu seu mundo balançar. Havia descoberto um amor em sua pluralidade. O argumento se intensificou e o debate se transformou em uma batalha emocional. Quando Clara revelou que seu irmão mais novo vivia secretamente sua orientação sexual, a sala ficou em silêncio. João sentiu um aperto no peito. Ele sempre protegera sua família, mas agora se via confrontado por suas próprias inseguranças. Não tenha medo de amar sua família, João. Clara disse, seus olhos brilhando com sinceridade. A mensagem dela atingiu João em cheio, mas ele não conseguia processar. Naquele momento difícil, ele se lembrou de algo que nunca havia imaginado discutir. Sua própria filha, que alegre no rosto, escondia um fardo pesado. Como teria coragem para se abrir, sabendo que poderia desapontar seus pais? O clima de tensão crescia. Cada palavra trocada era como uma explosão prestes a acontecer. A multidão ao redor começava a murmurar sua desaprovação. Mas algo dentro de João mudava. Ele não sabia como enfrentar isso. O que isso significaria para sua família? Para sua cidade? Clara se aproximou, a mão estendida como um convite ao entendimento. Ele olhou em seus olhos e viu a paixão, a dor, a luta e um pouco de esperança. Mas a dúvida ainda o consumia. Poderia ele realmente abrir seu coração? O que isso significaria para ele e sua crença inabalável sobre os valores familiares? João sentiu um nó na garganta, um tremor nas mãos. O que ele faria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Olhou para Clara, seu coração palpitando, a dúvida ainda pulsando em sua mente. Foi quando, sem mais aviso, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Aston, o irmão de Clara, entrou na sala
pálido e ofegante. Todos os olhares se voltaram para ele e a tensão no ar se intensificou ainda mais. Ele parecia aterrorizado, as mãos trêmulas, olhando desesperadamente para a irmã. Astan, o que aconteceu? Clara perguntou, sua voz subitamente preocupada. Ele respirou fundo, tentando se controlar, mas as palavras foram se atropelando. É sobre a moça mãe. Ela não está bem. O murmúrio da multidão cresceu. João viu os rostos se entreolharem, sussurros inquietantes se espalhando. O que aconteceu? João perguntou, já sabendo que não ia gostar do que ouviria. Astan olhou para ele como se estivesse se preparando para um impacto e respondeu. Ela foi atropelada e a situação é grave. A médica disse que pode não ter chances. O mundo de João pareceu congelar. O medo e a dor invadiram o espaço. Aquela mulher, sempre tão forte em sua comunidade, agora à mercê de uma tragédia. Clara se adiantou, seu olhar pesado com preocupação. Precisamos ir, agora! A multidão parecia em choque. Olhares acusadores se voltaram para João, que, em um momento, era o pilar da cidade, e no outro, um homem atordoado pela própria vulnerabilidade. Ele nunca havia considerado que a vida poderia dar voltas tão dramáticas. A confiança que ele tinha em seus valores estava sendo rapidamente desmoronada. Ele tomou um instante para processar, lembrando da luta de Clara e como ela havia desafiado sua perspectiva. Agora era seu coração que estava exposto, e ele percebeu que tinha de fazer uma escolha. Vou com vocês, ele disse, a voz falhando um pouco. A vida é mais importante que qualquer posição. Mas antes que pudesse se mover, o telefone de Astan tocou. Ele atendeu. E a expressão em seu rosto mudava de preocupação para horror. Não, isso não pode ser! Astan chorava agora, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A médica disse que ela não vai resistir. É tudo por causa daquele acidente. E daquelas pessoas que estavam bêbadas. Ele disse, tremendo. A sala ficou em silêncio. Os murmúrios foram apagados, deixando apenas o som da respiração pesada. João sentiu uma onda de culpa. Lembrou-se de quando ordenou que os jovens da cidade não saíssem mais de noite, que seguissem as regras e respeitassem a moral que defendia com unhas e dentes, enquanto aquelas outras pessoas eram vistas como um problema. Eles precisam ser responsabilizados, alguém gritou, e a raiva começou a fervilhar. Mas Clara levantou a mão para silenciar a multidão. Isso não vai ajudar em nada. Precisamos nos unir e não nos dividir. As palavras dela cortaram, mas não antes que Astan, com a voz embargada, dissesse: e se eles forem os mesmos que nos atacaram naquela noite? Eles riram da nossa mãe. Eles estavam lá. João sentiu a realidade desmoronar em sua volta. Os olhos de Clara e Astan se voltaram para ele, esperando que ele tomasse uma decisão, e um peso imenso se instalou sobre seus ombros. As verdades que ele sempre considerara inabaláveis agora se transformavam em poeira diante de toda a dor que via diante dele. Ele olhou para a multidão, como se estivesse vendo pela primeira vez. Tudo que ele havia acreditado estava desmoronando. Não apenas a sua moral, mas a vida daquela família que agora implorava por um gesto de solidariedade. As vozes ao seu redor se tornaram eco distante, e tudo o que ele podia sentir era o nó na garganta e o aperto no peito. João encarou a realidade. Sua posição, seus valores, tudo estava em jogo. E quando ele olhou novamente para Clara, viu não apenas uma ativista, mas uma aliada em um momento crítico.
O que antes parecia uma batalha de ideias, agora se transformava em uma luta pela vida e pela unidade. O que ele escolheria? A sala estava prestes a explodir em emoções. E João percebeu que a resposta pode. João encarou a realidade. Sua posição, seus valores, tudo estava em jogo. Quando olhou novamente para Clara, viu não apenas uma jovem ativista, mas uma aliada em um momento crítico. O que parecia uma batalha de ideias se tornava rapidamente uma luta pela vida e pela união. O ar estava pesado. Ele respirava fundo, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Então, de repente, o telefone de Astan tocou novamente. Ele atendeu com um olhar ainda mais pálido, a expressão de quem já não estava mais ali. "O que foi agora?" Clara perguntou, o coração disparando. Astan virou-se, a voz trêmula. "É a mãe. Ela está no hospital, mas a médica disse." Ele parou, engolindo em seco, enquanto os olhares da multidão se tornavam mensagens silenciosas de preocupação e tensão. "Ela não era quem pensávamos." "Como assim?" A pergunta de Clara ecoou na sala como um grito silencioso. João sentiu o nó na garganta crescer. O que Astan ia revelar poderia mudar tudo. A médica disse que há algo mais, algo que não sabemos. Ela me pediu para vir explicá-los, mas era melhor que você ouvisse isso. Astan estava desesperado. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. "A sua mãe, Clara. Ela não é quem você pensa que é." João sentiu um frio na espinha. O murmúrio da assembleia se intensificou. Como um zumbido apareceu e cresceu. "Do que você está falando?" Clara exigiu, o tom de sua voz misturando raiva e desespero. Astan olhou para baixo, como se estivesse abraçando um segredo que estava muito guardado. Ela não é a sua mãe biológica, foi adotada. E a médica, ela disse que a razão do acidente pode estar ligada a isso, a nossa história." Os murmúrios se transformaram em gritos de incredulidade e choque. As palavras de Astan ecoaram em João como um sismo. Sua mente girava. "Adotada? Como isso poderia acontecer?" Clara parecia uma estátua, paralisada pela revelação, enquanto a sala explodia em murmúrios confusos. Uma voz na multidão gritou: "Isso não pode ser verdade!" Outros concordaram, mas a tensão estava palpável. O que seria daquele encontro agora? "Não brinque com a dor dos outros!" Alguém exclamou, e Clara olhou ao redor, percebendo a carga emocional crescente. João viu a dor em Clara e percebeu que as camadas de sua própria defesa estavam se desfazendo. Ele se lembrou da luta dela, da sua coragem e como ele sempre a considerou uma ameaça à sua moral. Mas ali na sala, em meio à revelação, ele entendia que a coragem de Clara não era uma ameaça, mas um pedido de ajuda. "Sua mãe precisa de você, Clara!" João disse, a voz falhando. "Precisamos ir agora." Mas Clara, ainda abalada, fitou Astan e então revelou: "Mas ela nunca me contou isso. Isso significa que tudo foi uma mentira?" As vozes se tornaram um mar de confusão. Henrique, um dos sábios da cidade, interrompeu: "Isso não muda quem ela é. Uma mãe é mais do que genética. Perfeita para aumentar a confusão." A sala se dividiu entre os que ainda defendiam o que conheciam como família e aqueles que começavam a ver a verdade de maneira diferente. João estava atormentado. Ele havia julgado Clara e sua luta, sem perceber que a vida era mais complexa do que qualquer moral em que pudesse se apoiar. E o que isso significava para ele, para sua própria filha.
Ele também poderia estar segurando um fato inegável em suas mãos, um mistério que estava pronto para ser revelado. Nós precisamos descobrir a verdade agora! Clara ergueu a voz, quebrando o ruído na sala. A tensão atingiu um pico explosivo. João olhou para os rostos ao seu redor. O medo, a dúvida, a raiva. As emoções fervilhavam como um vulcão prestes a entrar em erupção. E, no fundo, ele sabia que essa não era a única verdade que poderia ser revelada. O que mais estava oculto, não apenas na vida de Clara, mas na sua própria. E enquanto as vozes se intensificavam, ele sentiu um chamado profundo. Estava na hora de descobrir que, às vezes, apenas a verdade poderia unir um povo despedaçado. Mesmo que essa verdade demorasse a aparecer, o caminho à frente estava turvo, e João percebeu que estava prestes a ser arrastado para um turbilhão de segredos que nem mesmo ele estava preparado para encarar. A realidade estava prestes a desmoronar, e a única pergunta que restava era: até onde ele iria para encontrar as respostas? João encarou a realidade. Sua posição, seus valores, tudo estava em jogo. Quando olhou novamente para Clara, vi que ela não era apenas uma jovem ativista, mas uma aliada em um momento crítico. O que parecia uma batalha de ideias se tornava rapidamente uma luta pela vida e pela união. O ar estava pesado. Respirava fundo, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Então, de repente, o telefone de Astan tocou novamente. Ele atendeu com um olhar ainda mais pálido, a expressão de quem já não estava mais ali. "O que foi agora?" Clara perguntou, o coração disparando. Astan virou-se, a voz trêmula. "É a mãe. Ela está no hospital. Mas a médica disse." Ele parou, engolindo-e. Ela não era quem pensávamos. Como assim? A pergunta de Clara ecoou na sala como um grito silencioso. João sentiu o nó na garganta crescer. O que Astan ia revelar poderia mudar tudo. A médica disse que há algo mais, algo que não sabemos. Ela me pediu para vir explicar, mas era melhor que você ouvisse isso. Astan estava desesperado, as lágrimas escorriam pelo rosto. "A sua mãe, Clara, ela não é quem você pensa que é." João sentiu um frio na espinha. O murmúrio da assembleia se intensificou, como um zumbido que crescia e crescia. "Do que você está falando?" Clara exigiu. O tom de sua voz misturando raiva e desespero. Astan olhou para baixo, como se estivesse abraçando um segredo que estava há muito guardado. Ela não é a sua mãe biológica. Foi adotada. E a médica, ela disse que a razão do acidente pode estar ligada a isso, a nossa história. Os murmúrios se transformaram em gritos de incredulidade e choque. As palavras de Astan ecoaram para João como um terremoto. Sua mente girava. Adotada? Como isso poderia acontecer? Clara parecia uma estátua, paralisada pela revelação, enquanto a sala explodia em murmúrios confusos. Uma voz na multidão gritou: "Isso não pode ser verdade!" Outros concordaram, mas a tensão estava palpável. O que seria daquele encontro agora? "Não brinque com a dor dos outros", alguém exclamou, e Clara olhou ao redor, percebendo a carga emocional crescente. João viu a dor em Clara e percebeu que as camadas de sua própria defesa estavam se desfazendo. Ele se lembrou da luta dela, da sua coragem e como ele sempre a considerou uma ameaça à sua moral. Mas ali, na sala, em meio à revelação, ele entendia que a coragem de Clara não era uma ameaça,
mas um pedido de ajuda. Sua mãe precisa de você, Clara. João disse, a voz falhando. Precisamos ir agora. Mas Clara, ainda abalada, fitou Astã e então revelou. Mas ela nunca me contou isso. Isso significa que tudo foi uma mentira? As vozes se tornaram um mar de confusão. Henrique, um dos sábios da cidade, interrompeu. Isso não muda quem ela é. Uma mãe é mais do que genética. Perfeita para aumentar a confusão, a sala se dividiu entre os que ainda defendiam o que conheciam como família e aqueles que começavam a ver a verdade de maneira diferente. De repente, um grito estridente rompeu o ar pesado. O que está acontecendo aqui? A figura imponente de Dona Celeste, uma matriarca respeitada e geralmente serena, caminhou rapidamente até o centro da sala, seu olhar fulminante. Os murmúrios pararam e as vozes se silenciaram instantaneamente. Ela tinha fama de saber tudo sobre todos, e seu jeito direto sempre mantinha as pessoas em linha. Eu sei o que aconteceu. Ela olhou para Clara, então para Astã. Vocês não têm ideia do que estão falando. As vidas de vocês estão prestes a mudar, e só posso dizer uma coisa. Tudo o que pensavam saber sobre suas famílias é uma mentirada. A tensão cresceu. O que Dona Celeste sabia? Como assim? Dona Celeste, Astã questionou, a voz afetada pelo desespero. Ela respirou fundo. Clara, Astã, sua mãe não é só adotada. Ela foi uma testemunha de um crime. Crime que liga suas verdadeiras identidades à história obscura da minha família. As palavras dela caíram como uma bomba. O choque era palpável e a sala ficou em silêncio. E o que isso significa? A voz de João era um sussurro, a dúvida o consumindo. Significa que muitos na cidade conhecem essa história e encobriram por muito tempo. As pessoas que se envolveram no acidente, elas estão se escondendo na escuridão. E vocês estão prestes a se tornarem parte de algo muito maior do que imaginam. João sentiu o coração disparar. O que isso poderia significar? O que mais poderia ser escondido? Enquanto a sala murmurava novamente, agora cheia de perguntas sem resposta, um nó na garganta de João se formou. Ele sabia que as revelações ainda estavam longe de acabar, e a verdade estava prestes a desmoronar sobre eles como uma avalanche. Quantas vidas estavam conectadas nessa teia de segredos? A única coisa que ele sabia era que tudo estava prestes a mudar, e ele não estava preparado para o impacto. A tensão crescia na sala. Dona Celeste tinha a atenção de todos, mas a confusão ainda pairava no ar. João, ainda atordoado, tentava entender aquelas palavras. Uma testemunha de um crime? Ele murmurou. Que crime? A voz dele tremia, carregada de incerteza. Naquelas noites de verão, nossa família sempre escondeu segredos. Segredos que podem ter colocado Clara e Astã em perigo. Dona Celeste prosseguiu. Vocês não sabem, mas sua mãe estava envolvida em algo muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Clara parecia paralisada. O que você quer dizer com isso? Que eu sou parte de um crime? Que minha mãe? Nesse momento, uma onda de risos nervosos e murmúrios passou pela multidão. Ninguém sabia o que falar. A notícia era chocante demais. Astã, com os olhos cheios de lágrimas, gritou: Não! Isso não é verdade! Nossa mãe sempre cuidou de nós. Ela nunca faria nada de errado. Mas a agitação na sala crescia e as vozes se misturavam em um coro de indignação e confusão.
Nesse instante, um barulho ensurdecedor estourou na porta da mansão. A porta se abriu com força, fazendo todos se virarem. Um grupo de homens e mulheres, borrados pelo escuro, entrou. Eles usavam roupas largas e tinham olhares sérios, quase ameaçadores. "O que está acontecendo aqui?" um deles gritou, enquanto outros seguravam papel rasgado nas mãos. João sentiu o coração disparar. Ele reconheceu um dos homens. Era Bruno, o filho do empreiteiro, que sempre tentara negociar com ele. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele perguntou, a voz baixa, mas tensa. "Estamos aqui para acabar com isso. O que vocês sabem não deve ser revelado. Se falarem, as consequências não serão boas." Bruno parecia assumir um ar de mando, e a sala ficou em silêncio. As palavras dele pesavam como chumbo. "Mas o que você quer dizer?" João estava confuso. Os laços de sua vida estavam se desfazendo em sua mente. "O que mais está escondido?" "Não estamos apenas protegendo nossa família, João. Estamos protegendo a cidade. E a verdade pode destruir tudo o que construímos." Bruno levantou o papel, que agora parecia mais um documento de ameaça. "E quanto mais você tentar cavar, mais perigoso será." O murmúrio se intensificou novamente, assegurando que qualquer um fosse um potencial aliado ou inimigo. Clara, com a fúria ardente, gritou: "Você não pode intimidar a verdade! Eu não vou ficar calada!" E nesse momento, a multidão se dividiu, alguns apoiando Clara, outros amedrontados e seguindo Bruno. As vozes começaram a sobrepor-se umas às outras, criando uma cacofonia de emoções. Medo, raiva, impotência. O clima estava prestes a desmoronar. João sentiu que havia perdido o controle sobre a situação. Ele percebeu que precisava agir, precisava intervir. Foi então que, em meio ao caos, uma mulher da multidão gritou: "Olhem!" Sua voz alta e clara cortou o alvoroço. Todos se voltaram para trás, buscando a origem do grito. Era uma mulher pálida, pircando o olhar direto em Clara. "Clara, não você! Não pode ser!" Ela parecia estar tremendo, as mãos cobertas de lágrimas. À medida que se aproximava, um reconhecimento começou a brilhar nos olhos de Clara. "Quem é você?" Clara questionou, uma pontada de confusão, misturada ao medo se apoderando dela. "Eu sou a sua verdadeira mãe." As palavras caíram como um raio. O chão sob os pés de Clara parecia se abrir. A sala se tornou um vácuo. João ficou atônito. Aquilo mudaria tudo. O que realmente acontecera? As revelações até então estavam apenas começando. A mulher tinha uma cicatriz visível no rosto e um olhar que falava de dor. Dor de um passado ocultado por muito tempo. A tensão havia virado um campo de batalha. "Por que você não me procurou antes?" Clara gritou, a raiva e a dor transbordando. "Por que nunca me contou a verdade?" "Eu não pude. Fui forçada a deixar você." A mulher implorou, a angústia cravada em sua expressão. O que isso significava para a história de Clara? E para Astan? A sala estava cheia de perguntas. E agora todos os olhares se voltavam para João, que estava completamente paralisado. "Vocês precisam ficar juntos!" ele gritou. Mas o que ele sentia por dentro era mais um grito de desespero. Ele percebeu que entre tantas verdades, as mentiras eram como entraves. E agora, à beira de um colapso, ele não sabia como consertar isso tudo. A revelação não era apenas um choque para Clara. Era um impacto que ressoava nas entranhas de todos ali. O que mais seria escondido? Quais segredos a cidade ainda tinha para revelar?
O que todo aquele turbilhão significava para João e a imagem que tinha de sua própria vida. Agora, a sala não era mais apenas um palco de confrontos ideológicos. Tornou-se uma arena de segredos entrelaçados onde todos precisariam enfrentar não só as verdades, mas a dor que elas trazem. A única certeza era: nada seria como antes. Dona Celeste olhou para a mulher pálida, que se apresentava como a verdadeira mãe de Clara. O clima estava carregado de tensão e João sentiu que um maremoto de emoções estava prestes a engolir todos ali. Ele olhou para Clara e seu rosto estava uma tempestade de confusão e raiva. "Isso não pode ser verdade", gritou ela, sua voz ecoando pela sala. "É verdade, Clara. Eu sou sua mãe. Fui forçada a deixá-la." A mulher suplicava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma visão angustiante que parecia chamar a verdade à tona. Mas Clara não parecia convencida. "Se você realmente é minha mãe, por que nunca me procurou? Por que agora? Você estava escondida." O desespero na voz dela era palpável, como se cada palavra fosse uma facada. Mas antes que a mulher pudesse responder, a tensão se quebrou com um grito de Astan. "E quem mais sabe disso? Quem mais está escondendo segredos de nós?" Ele estava em um ponto de ebulição, o olhar ferino, em busca de respostas que só deixavam questões. A sala estremeceu. João então se lembrou de uma conversa que teve há anos com a antiga médica da cidade. Uma conversa que agora ecoava em sua mente. "Cuidado com quem você confia, João. O passado nunca está realmente enterrado." Ele balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos sombrios. Mas era tarde demais. O grupo que havia entrado na mansão começou a se mover. Os homens se aproximando com olhares que carregavam um aviso. Bruno, agora mais ameaçador do que nunca, confrontou Dona Celeste. "Você não deveria estar mexendo com esses fantasmas do passado, Celeste. É uma questão de vida ou morte. Saia do caminho." Um destes homens começou a avançar em direção à mulher, que se dizia a mãe de Clara. "Você não deveria estar aqui. Não depois do que aconteceu." A voz dele era um rosnado, e a sala inteira ficou em suspense. Uma palete de emoções se espremeu entre a confusão e o medo. A mulher olhou ao redor, os olhos abalados. "Se souberem a verdade, todos estão em perigo", ela exclamou, agora com um toque de desespero nas palavras. "O acidente não foi um acidente. Foi planejado." A revelação atingiu a sala como um raio. As mentes começaram a girar. João ficou paralisado. "Planejado? Por quem?" Sua voz saiu quase inaudível. "Pessoas que queriam silenciar a verdade. Pessoas que têm muito a perder." A mulher continuava, mas uma mão segurou seu braço e ela parou abruptamente, chocada. "Você está colocando todos nós em risco, Clara. Se eles descobrirem que você está aqui, que sabemos, eles não vão hesitar em fazer algo." Uma onda de choque percorreu a sala. O murmúrio profundo de vozes preocupadas tornou-se um rugido. "O que isso significa, então?" Uma pessoa gritou sobre o caos, os rostos pálidos de medo. A atmosfera estava agora turva, preenchida com um senso de urgência. Foi Astan quem gritou novamente. "Temos que parar com isso. Não podemos deixar que nos intimidem. Precisamos buscar a verdade." Mas as palavras dele pareciam vagar, perdidas em meio ao pânico crescente. E então, como se a situação não pudesse ficar mais surreal, o grupo de homens começou a se afastar, abrindo espaço.
João se virou para ver o que estava transformando a tensão em horror. Com um movimento súbito, um dos homens disparou em direção à saída, derrubando uma mesa que se partiu ao meio, enquanto o vidro estourava em uma chuva de cacos. O grito de Clara ecoou na sala, enquanto ela se lançou para a frente, tentando parar o que quer que estivesse prestes a acontecer. O homem, em sua fúria, pressionou algo em sua mão, um artefato prateado brilhante sob a luz. Isso imediatamente chamou a atenção de todos. Não, não! O que você está... João conseguiu gritar, as palavras escapando de sua boca. Mas já era tarde demais. Um estalo alto cortou o ar e em um instante tudo virou trevas. Quando a luz voltou a subir, tudo estava diferente. A mulher estava caída ao chão. Um silêncio mortal nos envolvia. Clara chorava, Astan estava paralisado e a realidade tinha mudado para sempre. A sala agora estava cheia de perguntas sem resposta, segredos inexplorados e um terror iminente. O que realmente aconteceu naquela noite? A história de todos estava prestes a ser reescrita com um só gesto. E a única certeza era que agora eles estavam todos em um caminho sem volta, imersos em um mar de escuridão e revelações. A pergunta no ar era: quem realmente estava no comando e quais segredos estariam dispostos a proteger à custa de suas vidas? O silêncio na sala era pesado, como uma manta. Clara caiu de joelhos ao lado da mulher que dizia ser sua mãe. A cena era de desespero. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, enquanto sua mente tentava processar tudo. O que estava acontecendo? Quem era essa mulher? Eu sou sua mãe. A mulher repetiu com a voz embargada. Mas antes que qualquer um pudesse digerir a afirmação chocante, um estampido ecoou pela sala, como um trovão em um dia ensolarado. O homem que tinha entrado havia sacado uma arma, apontando-a diretamente para a mulher. Você não pode estar aqui, ele gritou. Sua voz fria como gelo, enquanto o pânico se espalhava entre os convidados. As expressões de todos se tornaram máscaras de horror. João sentiu seu coração disparar. Ele nunca pensou que a situação tomaria esse rumo. O que mais poderia acontecer? Afaste-se dela, Clara gritou, levantando-se e colocando-se entre a mulher e o homem armado. Seu corpo tremia, mas a coragem brilhava em seus olhos. Ela é minha mãe. Shhh. É hora de acabar com essa besteira. O homem avançava. Sua expressão era de desespero misturado com raiva. Você não dá ideia do que está se metendo. Tudo o que é dito aqui pode acabar com todos nós. Ele olhava para a multidão como se estivesse pronto para disparar. O clima na sala estava tão carregado que João podia sentir o cheiro da tensão no ar. Ele jamais se sentiu tão impotente. O que fazer em uma situação dessa? Alguém precisa chamar a polícia! Gritou uma voz do fundo, mas ninguém se movia. As pessoas estavam paralisadas, literalmente, como estátuas em uma galeria. De repente, a mulher estendeu as mãos, com olhos cheios de lágrimas e um desespero genuíno. Por favor. Eu só quero proteger minha filha. Ela parecia pronta para enfrentar o homem, um ato de coragem que fez o coração de João apertar. Ele percebeu que aquela mulher não era apenas uma estranha, mas parte de uma história muito mais profunda do que ele havia imaginado. Protegê-la? Você a colocou em perigo? O homem armou-se e, num ato impulsivo, disparou. O som do tiro ecoou como um estrondo nas paredes da mansão, e o mundo pareceu parar. Clara gritou e se jogou para o lado, mas não havia como escapar. O barulho foi seguido de um silêncio absoluto, como se o tempo tivesse congelado.
Todos na sala estavam em choque, olhos arregalados, a respiração suspensa. A mulher caiu no chão, uma expressão de dor se espalhando por seu rosto. A cena se tornou uma confusão de vozes altas. João se lançou para frente, em busca da mulher, mas foi detido por Astan, que estava em estado de choque. "O que você fez? O que aconteceu?" repetia, olhando para o homem. Mas o homem estava paralisado. Ele olhou para a arma e depois para a mulher caída, o horror invadindo seu rosto. "Não, eu não queria, eu só..." começou ele, a voz falhando. João se abaixou ao lado da mulher. O sangue começava a se espalhar pelo chão. A imagem era surreal. Ele podia sentir o aperto na sua garganta, corroborando a realidade esmagadora. "Alguém, chamem ajuda!" gritou, a voz ecoando no desespero. Mas antes que algo pudesse ser feito, a mulher olhou diretamente para ele e disse: "João, existe algo mais que você não sabe." Sua voz era um sussurro, quase inaudível. "A verdade sobre quem eu sou pode mudar tudo. Até você." João parou. O mundo ao seu redor estava desmoronando. E agora, ele tinha uma nova bomba explodindo em sua mente. "Sobre mim?" ele questionou, sem acreditar no que estava ouvindo. O que mais aquela mulher poderia lhe dizer? "Sim, e a ligação que temos." Ela parou, um fio de sangue escorrendo pelo canto da boca. Você e eu, nós não somos estranhos. Você precisa saber, antes que seja tarde demais." O pânico cresceu novamente. A multidão começou a murmurar, formando um coro de confusão e desespero. O clima carregado de emoção estava prestes a explodir de novo, e a tensão na sala parecia palpável. Em um instante, tudo o que pensavam saber estava em jogo. Relacionamentos, segredos, a verdadeira natureza dos personagens. O que havia por trás da história deles? A resposta estava à beira de ser revelada, mas em meio ao caos, a única certeza era que quando a neblina da verdade baixasse, nada poderia voltar a ser como antes. A mulher caiu, um sussurro de dor deixando seus lábios. Foi como se o tempo parasse. Clara estava em choque à sua frente, enquanto as pessoas ao redor estavam paralisadas, sem saber como reagir. O som do disparo ainda ecoava na mente de todos como um trovão. Joana lutava contra a maré de emoções, as lágrimas insistindo em escorregar pelo seu rosto. João se aproximou, abrindo caminho entre a multidão. O olhar dele era uma mistura de desespero e incredulidade. "Alguém, por favor, chame uma ambulância!" Sua voz soou alta e clara entre os murmúrios. Mas o pânico já havia tomado conta da sala. As pessoas agora se empurrando em busca de uma saída. "Você não deveria ter feito isso!" alguém gritou, e a raiva começou a borbulhar. Clara ergueu a cabeça, seus olhos cheios de fúria. "Por que você fez isso? Ela só queria ajudar." Bruno, o homem que atirou, parecia ter perdido toda a cor. "Eu não queria. Eu estava tentando proteger vocês." Ele olhava ao redor, como um animal encurralado, sem entender as repercussões de suas ações. "Proteger? Proteger de quê?" Astan gritou, avançando em direção a Bruno, sua voz repleta de indignação. "Você só trouxe mais dor." O clima estava tão carregado que João podia quase sentir a eletricidade no ar. Mas antes que alguém pudesse responder, algo muito mais inesperado aconteceu. O chão sob seus pés começou a tremer, um baixo rugido crescendo, cada vez mais alto. Surpresos, todos se entreolharam, sem compreender o que estava ocorrendo. "É um terremoto!"
Alguém gritou, mas João sabia que não era só isso. Ele sentiu que algo mais estava se aproximando, com a adrenalina pulsando nas veias. Ele olhou pela janela da mansão e viu uma nuvem de poeira levantando da estrada. Não era normal. Algo estava roto lá fora. A porta da mansão se abriu com um estalo e uma figura emergiu, encapuzada e envolta em sombras. Um murmúrio na sala diminuiu e rostos transformaram-se em máscaras de medo. Parem! A voz saiu rasgada, mas cheia de autoridade. Ninguém pode sair até que a verdade seja revelada. João olhou para Clara, que agora escondia os olhos sob as mãos. Quem é? Ele sussurrou, enquanto a tensão nas costas crescia. A figura deu um passo em direção ao grupo, o capuz caindo um pouco, revelando um rosto conhecido. Era Helena, a advogada da cidade, que todos pensavam ter se mudado há anos. Helena! João quase não conseguiu pronunciar o nome, sua mente girando. O que você está fazendo aqui? Ela levantou a mão, interrompendo. Não é hora para perguntas. Ela se virou para Bruno, os olhos afiando como lâminas. Que você fez, Bruno? O que você realmente sabe? Bruno estava pálido, as palavras falhando. Eu só queria proteger a cidade. A verdade. Você não sabe o que está dizendo. Você é um peão em um jogo muito maior. A voz de Helena ressoou e todos sentiram a gravidade da situação. João se forçou a processar os detalhes. O que estava acontecendo? O que Bruno tinha a ver com tudo isso? Vários de vocês são parte desse segredo, Helena disse, olhando para a multidão. E um de vocês, ela fez uma pausa. É a chave que pode levar a tudo isso ao colapso. As palavras dela ecoaram, pesadas como chumbo. O olhar de todos se voltou para João, que estava ali, parado, o coração batendo como um tambor em seu peito. Eu? E que eu tenho a ver com tudo? Sua voz tremia. Você precisa entender, João. Você está mais conectado a essa história do que imagina. Ela continuou, cada palavra batendo na porta de um mistério profundo. O que mais ele não sabia? Qual era a relação entre ele, Clara e essa trama sombria? João sentiu um nó se formar na garganta. Ele precisaria enfrentar essa verdade, por mais dolorosa que fosse. O tremor no chão aumentava, enquanto a sala se tornava um misto de caos e expectativa. Precisamos sair! Agora! Gritou alguém na multidão. Mas João sabia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Helmna e Bruno estavam no centro de um labirinto de mentiras, e o que quer que estivesse prestes a ser revelado poderia mudá-los para sempre. O que realmente estava escondido naquele passado sombrio, e quem era realmente João no meio disso tudo? A mulher caiu, um sussurro de dor deixando seus lábios. Foi como se o tempo parasse. Clara estava em choque à sua frente, enquanto as pessoas ao redor estavam paralisadas, sem saber como reagir. O som do disparo ainda ecoava na mente de todos como um trovão. João lutava contra a maré de emoções, as lágrimas insistindo em escorregar pelo seu rosto. Você não deveria ter feito isso. Alguém gritou, e a raiva começou a borbulhar. Clara ergueu a cabeça, seus olhos cheios de fúria. Por que você fez isso? Ela só queria ajudar. Bruno, o homem que atirou, parecia ter perdido toda a cor. Eu não queria. Eu estava tentando proteger vocês. Ele olhava ao redor, como um animal encurralado, sem entender as repercussões de suas ações. Proteger? Proteger de quê? Astan gritou, avançando em direção a Bruno. Sua voz repleta de indignação. Você só trouxe mais dor! O clima estava tão carregado que João podia quase sentir a eletricidade no ar.
Mas, antes que alguém pudesse responder, algo muito mais inesperado aconteceu. O chão sob seus pés começou a tremer, um baixo rugido crescendo, cada vez mais alto. Surpresos, todos se entreolharam, sem compreender o que estava ocorrendo. É um terremoto! Alguém gritou, mas João sabia que não era só isso. Ele sentiu que algo mais estava se aproximando. Com a adrenalina pulsando nas veias, ele olhou pela janela da mansão e viu uma nuvem de poeira levantando da estrada. Não era normal. Algo estava roto lá fora. A porta da mansão se abriu com um estalo e uma figura emergiu, encapuzada e envolta em sombras. O murmúrio na sala diminuiu e rostos transformaram-se em máscaras de medo. Parar! A voz saiu rasgada, mas cheia de autoridade. Ninguém pode sair até que a verdade seja revelada. João olhou para Clara, que agora escondia os olhos sob as mãos. Quem é? Ele sussurrou, enquanto a tensão nas costas crescia. A figura deu um passo em direção ao grupo, o capuz caindo um pouco, revelando um rosto conhecido. Era Helena, a advogada da cidade, que todos pensavam ter se mudado há anos. Helena! João quase não conseguiu pronunciar o nome, sua mente girando. O que você está fazendo aqui? Ela levantou a mão, interrompendo-o. Não é hora para perguntas! Ela se virou para Bruno, os olhos afiando como lâminas. O que você fez, Bruno? O que você realmente sabe? Bruno estava pálido, as palavras falhando. Eu só queria proteger a cidade. A verdade. Você não sabe o que está dizendo. Você é um peão em um jogo muito maior. A voz de Helena ressoou, e todos sentiram a gravidade da situação. João se forçou a processar os detalhes. O que estava acontecendo? O que Bruno tinha a ver com tudo isso? Vários de vocês são parte desse segredo. Helena disse, olhando para a multidão. E um de vocês, ela fez uma pausa. É a chave que pode levar a tudo isso ao colapso. As palavras dela ecoaram, pesadas como chumbo. O olhar de todos se voltou para João, que estava ali, parado. Eu? O que eu tenho a ver com tudo? Sua voz tremia. Você precisa entender, João. Você está mais conectado a essa história do que imagina. Ela continuou, cada palavra batendo na porta de um mistério profundo. O que mais ele não sabia? Qual era a relação entre ele, Clara e essa trama sombria? Mas enquanto a confusão pairava, um novo tremor percorreu a sala, mais forte do que antes. João sentiu o chão estremecer sob seus pés, como se tudo estivesse prestes a se desmoronar. Foi então que um barulho ensurdecedor reverberou, fazendo com que todos, em uníssono, se voltassem para a entrada da mansão. Com um estrondo, a porta se abriu de novo, e um grupo de homens armados invadiu o local, as faces ocultas sob máscaras. A gritaria tomou conta da sala. Fique onde estão! Um deles gritou, a voz enrouquecida e ameaçadora. Um sentimento de pânico se abateu sobre todos. Quem são vocês? Astan gritou, sentindo a necessidade de proteger os que estavam à sua volta. Mas a resposta veio de maneira abrupta. Um dos homens se voltou para Bruno. Dizemos apenas uma vez, os segredos não devem ser expostos. Foi então que João, atônito, percebeu algo. Ele conhecia aquele homem. Era Rafael, um velho amigo da família. Rafael, o que você está fazendo aqui? João perguntou, o choque evidente em seus olhos. E antes que pudesse haver uma resposta, Rafael olhou diretamente para João. E em um instante, tudo pareceu parar. João, você não só está em perigo, como você é o elemento central disso tudo. Disparou.
os olhos radiantes com uma verdade terrível. Você é o filho legítimo da sua mãe biológica, Clara. As palavras de Rafael caíram como uma bomba, fazendo o chão parecer desabar. Os rostos na sala ficaram em branco. João sentiu o sangue escorregar de seu rosto, completamente desnorteado. Ele e Clara, irmãos? Isso não pode ser verdade, ele gritou, a voz falhando. Mas Rafael não desistiu. Meninos, vocês precisam entender. O acidente não foi um acaso. Tudo gira em torno de vocês. Sua mãe estava tentando proteger vocês de uma verdade que pode não somente despedaçar suas vidas, mas a própria cidade. As revelações jorravam como uma torrente. A sala estava eletricamente carregada. Num momento de silêncio mortal, todos se viam paralisados diante da imensidão daquilo. O que seu mundo fazia sentido antes, agora desmoronava ao seu redor. E João sabia, nada seria igual. A pergunta que restava agora era: o que mais estava escondido e até onde estavam dispostos a ir para defender essa nova verdade? O caos se instalou na sala. Clara estava paralisada, os olhos fixos na mulher caída. O medo e a dor pulsavam em seu peito como um tambor. João quase não conseguia respirar. O que acabara de acontecer? Ele olhou para Bruno, que estava branco como o papel. A expressão dele misturava arrependimento e pavor. Alguém chame uma ambulância! Agora! Astan gritou, mas a sala estava em alvoroço. As pessoas se empurravam, algumas gritavam, outras choravam. Era um turbilhão de emoções, um mar de gritos e incertezas. Você fez isso? Clara se virou para Bruno. A fúria em sua voz era como um grito de guerra. E agora sua covardia pode ter custado a vida dela. Eu não queria. Foi um acidente. Bruno tentava se justificar, mas as palavras não faziam mais sentido. O tempo parecia ter parado, e João sentiu o peso do mundo em seus ombros. É tudo tão confuso! O que está acontecendo? Nesse instante, o tremor na sala se intensificou. O chão parecia se contorcer. As paredes começaram a vibrar. Todos ficaram em silêncio. O medo agora dominava. É um terremoto? Alguém sussurrou, mas João não acreditava que fosse só isso. Ele olhou pela janela e viu a poeira levantando do caminho. Algo estava à espreita! Antes que pudesse processar, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura envolta em sombras entrou, seus olhos brilhando na penumbra. Ninguém pode sair até que a verdade seja revelada. A voz era firme, quase hipnótica. João reconheceu aquela voz. É Helena, a advogada que todos acreditavam ter se mudado. Helena, o que você está fazendo aqui? Ele buscou um pouco de clareza em meio ao caos permeado de segredos. Temos que falar, todos vocês. Helena gesticulou, a tensão na sala aumentando. Essa história vai muito além do que vocês sabem. E João, você é o elemento central disso tudo. Eu? O que eu tenho a ver com essa confusão toda? João se sentia cada vez mais confuso, um nó na garganta crescendo. Como se a pressão do momento estivesse tentando vos consumir. João, você é o filho legítimo, disse Rafael. Um dos homens armados, revelando mais explosões de choque, preenchendo a sala. Os rostos se tornaram máscaras de incredulidade. O que estava na mesa? Quem eram eles realmente? A verdade começou a se desenrolar como uma droga poderosa. João sentiu seu mundo desmoronar, e as verdades estavam prestes a surgir como um rio que rompe as barreiras. Você não pode dizer isso! Isso não pode ser verdade! Ele gritou,
a voz cheia de dor e vulnerabilidade. Está na hora de você saber. Sua vida inteira foi construída sobre mentiras. Você é parte de algo muito maior, que ameaça destruir tudo à sua volta. Respondeu Helena, com uma seriedade que apunhalou o coração de todos ali. Entre murmúrios e suspiros, o clima já não suportava mais. E naquele ímpeto frenético, Clara se levantou. Se somos parte do mesmo destino, então precisamos lutar juntos. Não podemos deixar que os segredos nos consumam. Precisamos da verdade, por mais dolorosa que seja. Ela olhou nos olhos de João, um brilho de determinação refletindo. No fundo, João sabia que essa era a única saída. Levando a mão até o peito, ele sentiu o coração pesado, e a cada batida, a urgência crescia. Estamos juntos nisso? Precisamos nos proteger. Precisamos da verdade. Ele exclamou, as palavras sendo como uma corda atada. Nesse momento, a sala se silenciou. Todos pareciam ter ouvido uma nova jornada começando. A resistência estava renascendo. Finalmente, a chuva de significados não era mais um fardo, mas um caminho a ser percorrido. Eles se uniram. A esperança surgiu nas sombras do medo. O que poderia vir a seguir? O que mais estava escondido naquela trama densa e caprichosa? E foi assim que a história se desenrolou, um novo capítulo começando em meio à confusão. Agora, antes que você vá, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o nosso algoritmo para trazer content para você. Não esqueça! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio, já que só os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir. Não espere nem mais um segundo.